Olá, olá, diretores, coordenadores, gestores, secretários de educação e todo o pessoal que está dando apoio ao suporte à plataforma Google Workspace, juntamente à nossa equipe da Inova Edu. Então vamos a um vídeo demonstrando os principais pontos de suporte e manutenção da plataforma. Vem com a gente então que nós vamos mostrar nesse vídeo um resumo dos principais pontos. Vamos lá? Bom, então, conectados aqui na conta institucional de administrador, vocês estão conectados no Gmail. Vocês vão abrir aqui esta bandeja no canto superior direito da tela, a bandeja de aplicativos Google Workspace. Rolando, vocês vão encontrar essa opção aqui de administrador. Se você não encontra essa opção, é porque o seu usuário não é um dos administradores da plataforma. Então, tem que se ficar atento a isso. Apenas para os administradores, esse ícone está ativo. Então, basta clicar neste ícone. Uma vez clicado nesse ícone, nós vamos aguardar carregamento da página. Foi carregada aqui a nossa página, que é o nosso painel de administrador Google Workspace. Então, todas as ações de administração da plataforma serão feitas por este painel. Lembrando que vocês também podem acessar este endereço diretamente, que é o admin.google.com, e efetuar o login com as suas credenciais, com a sua própria conta de usuário, que é uma conta de administrador da plataforma. Então, eu irei abordar aqui, como prometi, os passos principais de ações de manutenção na plataforma. Bom, neste caso aqui, eu irei começar pela aba de usuários, onde se concentra a grande maioria das ações de administração. Se você clicar nessa seta, eu posso abrir uma bandeja com atalhos de opções principais, mas você pode simplesmente clicar aqui na opção de usuários. Vamos clicar, aguardar o carregamento. Então, o que temos aqui? Bom, aqui nessa aba lateral, nós vamos visualizar as unidades organizacionais, que são os agrupamentos de usuários. Tá? Nessa principal aqui, nós temos todos os grupos de usuários que eles respondem à Secretaria Municipal de Educação do município, e aqui eu tenho as categorias. Nesse momento, se eu não selecionei nenhuma categoria, eu consigo ver uma lista com todos os usuários em ordem alfabética. Aqui eu tenho todos os usuários da plataforma mesmo, tá? Sem exceção. Mas, se você quer visualizar os usuários por tipo, basta clicar aqui em uma das unidades. Por exemplo, vou clicar aqui em coordenador, e o que acontece? Eu tenho aqui os usuários que são coordenadores. Se eu clicar, por exemplo, em diretor, aguardando o carregamento, eu vou ter aqui os usuários que são diretores e assim sucessivamente. Para poder visualizar todos os usuários novamente, basta clicar aqui para desselecionar, né, os usuários, o grupo que você tinha escolhido. Tá? Então vamos lá, vamos começar a demonstrar algumas ações de manutenção comuns. Tá? Eu vou começar aqui numa ordem bem específica que vai ajudar já a demonstrar todas as ações. Primeiro, adicionando um novo usuário. Vou clicar nessa opção de adicionar um novo usuário. Vamos aguardar a página se abrir. Bom, e aqui nós vamos colocar os dados. Aqui o nome. Vamos colocar aqui o usuário. Teste, ok? E perceba que, para a formação do e-mail, o primeiro nome já é importado automaticamente aqui, todo em letras minúsculas. Agora, atenção, apenas a questão do acento. Acentos não vão sair automaticamente, você tem que tirar manualmente aqui. Então, eu vou tirar o acento, tá? E como padrão que nós utilizamos é sempre o primeiro nome seguido dos 6 últimos dígitos, da matrícula ou CPF, tá? Tudo isso feito de acordo com estudos, tá, gente? Estudos aí dos vários municípios que nós já prestamos essa assessoria, a melhor forma que nós encontramos para formar essa conta de usuário. Então, vou simular aqui 6 dígitos, tá? Formando, eu até tenho salvo no meu navegador aqui, apareceu aqui, que eu já fiz esse teste algumas outras vezes. Então, aqui, usuário 123456, @edu. Aí segue o domínio do seu município.
Muito importante, você vai escolher a unidade organizacional. É isso que vai garantir que as configurações corretas serão aplicadas, tá? Então você vai clicar nesse ícone do lápis e você vai escolher a categoria de usuário. Isso é muito importante. Então vamos supor que esse usuário teste que eu estou criando é um professor. Irei clicar aqui em professor e vou clicar em concluir. E vamos aguardar para prosseguir. Vamos lá. E-mail secundário, telefone é opcional, tá? Agora vamos à questão da senha. É muito importante isso. Geralmente nós criamos uma senha padrão e nós configuramos para que, quando o usuário acesse com a senha padrão pela primeira vez, o sistema vai solicitar que ele coloque uma nova senha. Então o que você vai fazer? Essa opção gerar uma senha automaticamente você vai deixar desta forma desmarcado. Você vai colocar a senha padrão, tá? Essa aqui é a senha padrão que geralmente a gente trabalha aí com as secretarias. E você vai marcar essa opção aqui, ó. Solicitar uma alteração de senha no próximo login. Porque quando você divulgar para esse usuário o seu endereço de e-mail que está aqui em cima e a sua senha, ele vai entrar com essas credenciais, só que o sistema vai pedir automaticamente para que ele troque a senha dele. Ele vai mudar a senha para uma senha pessoal intransferível, mantendo a privacidade do usuário. Depois de feito isso, basta clicar em adicionar novo usuário, aguardar o carregamento e... Muito bem, o usuário foi criado. Aqui eu tenho o e-mail dele, certo? Aqui eu tenho a senha também, que você pode até copiar se quiser. Vamos finalizar aqui as ações de configuração desse usuário. Eu vou clicar aqui em mais ações, editar usuário. Vamos aguardar aqui. Bom, vamos editar algumas informações que vão facilitar na hora de fazer filtragens desse usuário. Aqui em informações do usuário, vamos clicar no ícone do lápis e vamos adicionar os seguintes dados. Aqui em código do funcionário, você vai colocar aqui a matrícula ou CPF. Lembrando que CPF para caso de professores, né, que a gente usa o CPF. Professores, tá? Aqui, nesse campo, vamos colocar o nome da escola. E nesse campo vamos colocar o código INEP da escola. São os campos que a gente utiliza para adicionar essas informações, tá? Depois feito isso, você vai clicar em salvar. E, muito bem, nesse momento aqui está tudo configurado. Aliás, eu posso até colocar um outro dado aqui, que é o seguinte, ó. Aqui eu posso colocar, deixa eu procurar aqui o... Muito bem, eu acho que isso aqui é suficiente. Você pode colocar até o segmento também, tá? O segmento que eu vou colocar aqui nesse campo, quer ver? Posso colocar, por exemplo, aqui, né, o segmento, né, educacional, se é infantil, fundamental, etc. Você pode colocar aqui essas informações, né? Você pode criar um padrão, nós já usamos esse padrão aqui, mas você pode criar o seu padrão e passar a organizar. Mas sempre recomendamos que siga esse padrão que nós colocamos aqui, tá? Então o usuário está criado. Nesse momento, tudo certo, posso voltar aqui para usuários, tá? Vamos fazer uma busca aqui para ver se a gente encontra esse usuário. Bom, no caso da busca, o que nós vamos fazer? Se você já conhece esse tipo de usuário, que tipo de usuário é esse, você já vai escolher aqui a unidade organizacional correspondente. Agora, se você não conhece, você pode buscar aqui diretamente, tá? Vamos supor, eu sei que esse usuário é um professor, eu posso fazer uma pré-filtragem aqui, tá? Essa pré-filtragem, ela não é, digamos assim, se você tem um e-mail institucional, não é necessário fazer essa pré-filtragem e clicar aqui, tá? Fazendo uma pré-filtragem, você diminui o seu campo de busca. Então, eu sei que o usuário é professor, eu cliquei aqui em professor, ó, então vou buscar apenas professores. Se eu fechar isso aqui, eu vou buscar na lista completa de todos os usuários. Mas vamos simular aqui que eu vou buscar um professor, tá? E, dessa forma, eu vou clicar aqui em adicionar um filtro. Perceba que você tem vários filtros de pesquisa. O mais eficiente é o e-mail, que o e-mail ele é único, o nome e sobrenome ele pode se repetir, você pode ter vários usuários com o mesmo nome, então sua busca vai ser um pouco mais difícil. Então sempre recomendo tentar buscar por e-mail, mas você pode filtrar por nome, sobrenome, você pode inclusive usar filtros
simultâneos. Então, vou colocar aqui o e-mail, eu sei que começa com o usuário, tá? Esse e-mail, vou aplicar o filtro. Nesse caso, eu já encontrei, aqui até mostra aqui que ele é ativo recém-adicionado. Nesse caso, se eu quiser adicionar mais filtros, eu posso adicionar quantos filtros eu quiser para fazer uma busca mais segmentada. Só que nesse caso, um filtro foi suficiente, filtrando aqui por professor e pelo e-mail. Pelo início, você não precisa colocar o e-mail todo, tá? Coloca só um trecho, já é suficiente. Então, já tenho aqui o usuário. O que eu posso fazer com este usuário? Vamos lá. Eu vou aproveitar esse exemplo, que eu fiz um usuário que é professor de exemplo, que eu vou mostrar uma ação muito importante que a gente tem que colocar. Para garantir que esse usuário tenha a prerrogativa de criar turmas no Google Classroom, gerenciar turmas no Google Classroom, apenas os professores podem fazer isso, os estudantes não. Você vai aqui, ó, uma vez pesquisado o seu usuário, supondo que eu criei aqui que é um professor, você vai clicar aqui nessa opção mais, e o que você vai fazer? Você vai escolher a opção adicionar a grupos, tá? Clica aqui nessa opção. E o que você vai fazer? Clicando aqui, aparece esse grupo Classroom Teachers. Você vai adicionar sempre qualquer professor nesse grupo Classroom Teachers. Na verdade, não só professor. Qualquer usuário que você quer que tenha prerrogativa de administrador na plataforma, desculpa, não de administrador, de professor na plataforma, tá, perdão? Qualquer usuário que você quer que tenha prerrogativa de professor, que pode ser o próprio professor, pode ser um diretor, um coordenador, né? Você vai colocar nesse grupo. Qualquer usuário que precisa criar turmas no Google Classroom. Então, a exceção aqui, sempre os alunos nunca poderão estar nesse grupo. Você vai clicar em adicionar e pronto. Agora, esse usuário já está configurado para poder criar turmas, tá? No Google Classroom. Maravilha, então. Fiz aqui essas ações, tá? Eu vou demonstrar aqui outras ações também, que agora nós fizemos, né? Adição do usuário, edição dos campos de informações desse usuário e adicionei, no caso de professores, no grupo de professores verificados. Agora, o que a gente precisa fazer? Manutenções no Google Classroom e alteração de senha desse usuário. São dois pontos muito importantes, tá? Então, vou demonstrar aqui primeiro a alteração de senha, ou seja, suponhamos que esse usuário, ele não lembra a senha, procurou a secretaria, não lembro minha senha mais. O que você vai fazer? Depois de buscar esse usuário pelos filtros, aqui passando o mouse em cima, você vai clicar em redefinir senha, tá? Clicando em redefinir senha, você vai esperar o carregamento, você vai deixar sempre essa primeira opção desmarcada e sempre essa segunda opção marcada. Sempre que você precisar redefinir a senha para que o próprio usuário acesse e restabeleça o acesso à sua conta de usuário. Você vai colocar aqui uma senha padrão, tá? Que geralmente nós usamos a mesma. Coloque essa senha padrão, clique em redefinir desta forma que as opções estão marcadas. Dessa forma o usuário vai acessar seu e-mail com essa senha e depois do primeiro acesso ele vai poder restabelecer uma nova senha que o sistema vai solicitar e ele vai ter uma senha pessoal intransferível. É só clicar em redefinir e a senha desse usuário está resetada, ok? Agora vamos para uma última ação importante para a gente fechar esse vídeo, que é uma ação que é relacionada ao Google Classroom, manutenção em turmas do Google Classroom quando o professor não consegue fazê-las por conta própria. A plataforma, ela oferece uma autonomia dos professores com suas turmas do Classroom. Apenas o professor, que é o dono de uma turma, pode fazer essas alterações a nível de usuários padrão, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simulação em que você vai fazer um acesso à conta desse professor para poder fazer uma ação de manutenção dentro da sua turma e depois restabelecer, né, o acesso ao professor novamente. Você vai fazer um acesso temporário para fazer isso, tá? O que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, você vai fazer o seguinte. Você vai redefinir a senha, tá? Só que diferentemente da redefinição de senha que você faz para o próprio usuário restabelecer o acesso à sua conta, que é deixar marcada a opção de solicitar alteração de senha no próximo login, você vai desmarcar essa opção, tá? E você vai colocar uma senha padrão qualquer aqui. Vamos supor que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem que ter 8 dígitos. Quando você faz isso, clica em redefinir, você vai estar alterando a senha desse usuário para essa senha, só que
não vai ser solicitado, quando você fazer um novo login, não vai ser solicitada a criação de uma nova senha. Você só faz isso quando você quer restabelecer o acesso para o próprio usuário. Aqui neste exemplo, eu estou estabelecendo uma senha temporária que eu vou utilizar para acessar essa conta, fazer uma ação de manutenção e depois eu vou restabelecer o acesso novamente ao professor, ok? Então, você vai fazer essa ação, coloca uma senha provisória para você acessar como administrador essa conta, tá? Deixa aqui desmarcada essa opção, isso é importante, e clica em redefinir, tá ok? Então, vou fazer isso, clicar em redefinir. Eu não cliquei aqui agora para demonstrar, porque é uma conta que eu acabei de criar, eu preciso fazer o primeiro acesso dela para poder fazer isso, tá? Então, vou fazer o acesso dela aqui rapidinho e já volto à tela para vocês. Aí demonstrando como você vai fazer para acessar, você vai abrir de preferência uma guia anônima, você vai digitar esse endereço aqui, ó, classroom.google.com. Sempre acesse diretamente por esse endereço. Por quê? Porque você tem uma senha temporária apenas para ações de manutenção no Google Classroom. Então você vai acessar diretamente o Google Classroom para fazer a manutenção apenas nesse ponto, ok? Então você vai entrar neste endereço, tá? E você vai logar com a conta que foi passada, que você, né, no caso, acabou de resetar a senha para fazer o acesso temporário, que é a conta desse professor de exemplo, tá? Vou fazer o acesso aqui, agora sim eu vou fazer o acesso e volto à tela para vocês. Deixa eu só copiar o endereço de e-mail dele aqui para eu poder acessar, tá? Você vai copiar, eu vou clicar aqui em cima. Deixa eu copiar aqui o endereço de e-mail, dar um Ctrl C aqui para copiar. E vou fazer o login lá com a senha provisória que eu resetei aqui agora. Vou clicar aqui em usar uma outra conta, tá? No endereço, tá, do Google Classroom. E vamos acessar. Muito bem, acessei o Classroom, estou com a conta aqui de usuário teste, tá? E agora eu vou criar uma turma aqui rapidamente para fazer vamos dizer assim, uma simulação, né? Vou criar uma turma aqui rapidamente. Perceba que esse usuário pode criar turmas, porque eu adicionei ele no grupo de professores, tá? É importante fazer isso. Então, vou criar uma turma aqui rapidamente. Já aproveito para mostrar o padrão para vocês como é que é. Aqui você vai colocar nome da turma ou disciplina, tá? Se for fundamental 1 é turma, se for fundamental 2 vai ser por disciplina. Aqui você vai colocar nome da escola e série, tá? E vamos criar a turma. Vou criar aqui a turma para fazer essa demonstração para vocês. Vamos aguardar então a criação, vai demorar um pouquinho. Pronto, já está criada a turma. Aproveito e demonstro a vocês a configuração padrão dessa turma que a nossa equipe recomenda. Você vai clicar aqui, tá? E sempre ative aqui gerar o link do Meet, é importante, para que o link do Meet fique integrado aqui dentro do Classroom, tá? E essa opção do mural, nós gostamos de colocar que os alunos podem só comentar e ocultar notificações. Essa é a configuração padrão que nós fornecemos aos professores em nossas formações, tá? Então, você faz essa configuração, a sua turma já está criada aqui, tá? Que eu criei nesse caso para fazer o exemplo, percebe que aparece aqui o nome da turma, disciplina, o nome da escola, bonitinho para o professor identificar quando tiver um grupo de várias turmas aqui. Então vamos lá, vou demonstrar como ele vai fazer essas ações de manutenção, né? Vou clicar em pessoas. Então basicamente o que você vai poder fazer? Primeiro, adicionar um professor auxiliar, que pode ser um coordenador, um diretor. Segundo, transpor a propriedade da turma para outro professor que atualmente é professor auxiliar. E terceiro, adicionar ou remover alunos. Então vamos fazer essas 3 ações de manutenção aqui. Primeiro, adicionar um professor auxiliar. Clicando na aba de pessoas, você vai aqui ao lado de professores neste ícone para convidar professores, tá? Eu vou colocar aqui um endereço de e-mail, certo? Vou colocar aqui este endereço de e-mail, vou clicar em convidar. Uma vez que eu fiz isso, eu convidei um professor para ser professor auxiliar. Vamos aguardar, eu vou fazer aqui o aceite na outra conta, né? Nesse momento, eu aceitei aqui com essa conta de professor, então eu tenho um professor auxiliar.
Perceba que ao lado dos professores auxiliares, que podem ser coordenadores, diretores, enfim, eu tenho esses 3 pontinhos que eu posso fazer o quê? Eu posso enviar um e-mail para ele, posso remover ele dessa turma, eu posso tornar ele o proprietário. Então, se você precisa passar a propriedade da turma para outro colega, você vai clicar aqui, tornar a pessoa proprietária. Todos esses convites para convidar um professor para ser professor auxiliar ou tornar esse professor proprietário da turma, esses convites chegam por e-mail. Basta clicar em aceitar no e-mail que será recebido, ok? Bem simples, bem tranquilo. Para adicionar os alunos, o que a gente pode fazer? Eu posso clicar aqui, remover alunos existentes. Da mesma forma, você vai ter aqui uma lista de alunos. Você vai clicar aqui ao lado, vai clicar em remover, tá? Então, o que eu fiz aqui demonstrando, removendo esse professor, você faria para remover um aluno. Agora, para adicionar esses alunos, o que você faz? Lembrem-se que a secretaria preparou planilhas, né? E nós enviamos, né, essas planilhas. A secretaria preparou planilhas com os usuários, nós criamos as contas e enviamos para a secretaria de volta planilhas contendo os e-mails institucionais desses usuários. Então, o que vocês vão fazer aqui é o seguinte: vocês vão clicar nesse ícone convidar alunos. Vocês vão na planilha, tá? Eu vou aqui mostrar na planilha. Vocês vão na planilha em questão, selecionar os endereços de e-mail. Você pode fazer isso simultaneamente de todos, tá? Eu vou fazer aqui como exemplo, vou mostrar para vocês. Fui na lista de e-mails, na planilha, copiei todos, selecionei todos, dei Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui agora. Depois de um Enter, ó, você já adiciona todos de uma vez. Então, todos aqui serão convidados para acessar essa turma. Depois, basta clicar em convidar e eu posso enviar o convite aqui para todos, tá? Então, adicionei professor auxiliar, transferi propriedade para ele, adicionei alunos, removi professor ou aluno. Depois que você fez todas as ações, você vai fechar a janela que você está logado na conta do professor e você vai restabelecer o acesso para ele novamente. O que você vai fazer? Lembra que nós alteramos a senha para uma senha provisória, certo? E eu deixei desmarcada a opção de alterar a senha no próximo login. Agora eu vou pesquisar novamente essa conta desse usuário, tá? Você vai aplicar qualquer filtro aqui. E você vai resetar novamente a senha. Só que, diferentemente da primeira vez que eu resetei uma senha sem solicitar uma alteração no próximo login, você vai deixar marcada essa opção, vai colocar a senha padrão, tá? E você vai resetar a senha novamente. Então, esse usuário que estava com a senha provisória que você efetuou um acesso, ele vai passar a ter a senha padrão novamente, só que dessa vez, quando o usuário, você vai informar o usuário que ele pode acessar a sua conta, que já está feita a ação de manutenção, você vai clicar em redefinir e o sistema vai pedir para ele alterar a senha e ele vai voltar a ter uma senha pessoal e intransferível, tá? Bom, gente, então, essas são as ações aqui que nós temos de manutenção, as ações principais, tá? Então, continue acompanhando aí o nosso canal, que nós temos muito conteúdo aí para vocês, administradores das plataformas Google Workspace e também, claro, para professores no geral. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.